Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Nossa Mãe, Maria Santíssima. Amados irmãos, caríssimas irmãs, esta passagem que o Evangelho nos traz sobre os discípulos de Emaús é de uma importância fenomenal. Por quê? Porque vai nos falar sobre a presença real de Jesus no meio da sua igreja. Salvo engano, eu dizia aqui, se eu não me engano, na Vigília Pascal ou no próprio domingo da ressurreição do Senhor, falava sobre isso. Como é que nós podemos provar e atestar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Porque, no primeiro momento, como também nos confirma hoje o Evangelho, as mulheres não viram o corpo de Jesus. Depois, tanto João quanto Pedro vão ao túmulo e também não viram o corpo de Jesus. E nós podemos atestar a presença real do Cristo vivo e ressuscitado ao contemplar a sua igreja. De algo eu tenho certeza: se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, nós não estaríamos aqui hoje reunidos no nome dele. Eu sei que muitos de vós aqui já se permitiram viver a experiência de intimidade com Deus. Quando a gente quer, a gente encontra um meio. Quando a gente não quer, a gente encontra uma desculpa. Uma vez eu escutei isso de uma senhora que ela falava acerca do relacionamento dela com o esposo, que era tumultuado, e ela criticava o esposo sobre isso. E ela dizia: por mais que eu tente, já que ele não quer, ele sempre vai encontrar uma desculpa para não estar com a família. De fato, isso é verdade. E existem pessoas que, mesmo batizadas, mesmo neste caminho de igreja, o tempo todo ficam provando a Deus, testando a Deus como se Deus nos devesse alguma coisa. De forma muito direta. Esses discípulos de Emaús que estão a caminho, vêm nos falar o quê? Da estrutura da igreja. E de forma muito particular da estrutura da Santa Missa. A missa é um ato único, mas ela é contemplada em duas liturgias: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então Jesus está caminhando com a sua igreja. E primeiro vem explicar aos seus discípulos as Sagradas Escrituras, para depois os corações preparados possam se aproximar o quê? Do verdadeiro alimento da salvação, que é o Santíssimo Corpo e Sangue dele. E se nós, batizados, não enxergamos Jesus neste mistério, nada mais nos fará enxergá-lo. E repito, isso aqui não é sentimento, isso aqui não é poesia, é fé. E fé é dom. Ah, Padre, me falta fé. Então peça a Deus. Porque quando eles escutaram novamente pela boca do próprio Jesus as Sagradas Escrituras, Jesus fez que ia à frente. Percebendo que houve na liberdade deles dois o acolhimento, fica conosco, né? A noite vem chegando. Então é necessário que haja uma abertura de nossos corações, porque também Cristo não vai nos romper a cabeça e nos fazer crer em algo que a gente não queira. Então, por favor, entendam nisso tudo também essa dimensão de liberdade. Deus nos agracia com a liberdade, e nesta liberdade, se nós quisermos acreditar nele, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, se a gente se permitir um pouquinho que seja, ele vai realizar a sua obra de salvação. Mas se eu estiver decidido em não acreditar, como diz a poesia, o sol vai brilhar, a borboleta vai voar, seu filho vai nascer, e você não vai acreditar no ressuscitado. Você pode vir até para a igreja, participar do mistério da salvação, e ainda assim você não vai acreditar. E como é que nós podemos, não julgando a vida do outro, mas sim, que ninguém aqui, graças a Deus, é idiota, e Deus nos dá a faculdade da razão, e nós iremos perceber se o batizado acredita ou não pelo testemunho da sua vida.
Infelizmente, existem pessoas que vivem como se o céu não existisse. Ontem me enviaram um vídeo que eu fiquei perplexo. Um cidadão aí que inclusive se diz teólogo, e ele urinava em cima da Sagrada Escritura. E ele ainda dizia que iria defecar em cima da Sagrada Escritura. E aí a pessoa, no embate com ele, que a gente na filmagem não dá para ver, ela dizia assim: você vai pagar por isso. E na hora ele disse assim: mais processos? Eu tenho vários, podem mandar os processos. Então percebe como a criatura ela é tão mundana, ela é tão materialista, que quando ela disse você vai pagar por isso, ele pensou que era o quê? Processo. Ele debocha da ira de Deus. Eu só estou trazendo esse extremo para que a gente possa perceber os absurdos. Deus vive ressuscitado, Ele caminha conosco. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é neste caminho para Emaús, é neste caminho para Itapicuru, é neste caminho para a glória eterna que Deus se auto-revela à sua igreja. E nós precisamos, ao acolher esse mistério, nos deixar também salvar por meio da igreja. Tanto é que eles dois, ao participar da liturgia da palavra e ao participar da liturgia eucarística, o que é que acontece com eles? Eles voltam apressadamente ao encontro dos apóstolos. Ou seja, conversão, e conversão significa o quê? Voltar para a igreja, comungar com a igreja, caminhar com a igreja. Infelizmente, hoje em dia também nesse relativismo, inclusive moral e espiritual, tem muitas pessoas que acham que podem se salvar de qualquer forma. E isso é uma tentação do diabo. Acreditar, trancado no meu mundinho, fechado a escutar a voz da igreja, que eu vou alcançar a glória de Deus. Se a própria Sagrada Escritura, se o próprio Deus nos revela os perigos de tal tentação, por que muitos de nós insistimos em depreciar inclusive a imagem da própria igreja? E muitas vezes, quando nós atacamos a igreja, atacamos a pessoa de Santo Padre, atacamos o clero, atacamos as freiras, atacamos as congregações, atacamos as pastorais do movimento, é porque, infelizmente, nosso coração não dama. A gente enxerga a igreja como um mero contrato social. E às vezes é perceptível quando alguém me diz assim: eu quero ser padrinho e madrinha. Olha, mas a sua condição infelizmente não tem. Mas eu sou dizimista. Eu digo: sim, que bom, né? Que bom que você é dizimista. Agora passe a entender o que é ser dizimista, que é amar a igreja, que é cuidar dela. Ser dizimista não faz de você um associado com direitos e deveres. Quem disse isso? Só estou trazendo isso para que a gente possa entender que é neste caminho que a gente, ao escutar a palavra, participando desta santa celebração, que nós possamos nos permitir ser transformados pela presença do Cristo vivo e ressuscitado. Não peça provas a Ele que Ele ressuscitou. Apenas permita-se viver esta experiência com Ele, e de uma coisa eu tenho certeza: nada e nem ninguém vai mais abalar a sua fé quando você se permitir ter este encontro pessoal com Cristo glorificado e crucificado. Assim seja. Amém.